Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O pai retorna, ele encontra sua filha em um chiqueiro, e o que ele faz choca toda a cidade. Na tranquila cidade de Maple Hollow, aninhado entre as colinas verdes do Missouri, o tempo parecia passar mais devagar do que em outros lugares. As estações do ano coloriam as ruas com tons quentes, os moradores se conheciam pelo primeiro nome e as crianças ainda brincavam do lado de fora até o anoitecer. Era o tipo de cidade onde você deixava a porta aberta durante o dia e onde valores como honra, família e trabalho duro eram mais do que apenas palavras. Entre esses rostos familiares estavam William Hayes, um homem respeitado e discreto, de olhar direto e passo firme. Sargento do exército americano, foi condecorado por bravura, tendo servido em vários conflitos. Mas por trás da disciplina deste soldado, pulsava o coração frágil de um pai em luto. Ele havia perdido a esposa, Megan, durante o nascimento de seu único filho, Emilia, 16 anos antes. Desde aquele dia, ele criará a filha sozinho, entre missões, ausências e silêncios repletos de amores constrangedores. William não era um homem de muitas palavras, mas suas ações falavam por ele. Fazia panquecas para Emily todos os domingos de manhã, conferia sua lição de casa, a levava para a aula de teatro, ouvia-a ler seus poemas, mesmo quando não entendia muito deles. Nem sempre sabia como expressar seu afeto, então o demonstrava à sua maneira, estando presente, construindo uma biblioteca para ela, guardando todas as suas cartas em uma caixa de metal marcada como Mission Stars, porque ela sonhava em um dia publicar um romance intitulado Sob as Estrelas de Maple Hollow. Aos 16 anos, Emily Hayes era uma adolescente doce e reservada, apaixonada pela literatura clássica. Escrevia todas as noites num caderno de couro que guardava debaixo do travesseiro. Sonhava em ser romancista e um dia ir para Nova York, para sentar em um pequeno café em Brooklyn para escrever um livro sobre os laços invisíveis entre pais e filhas. Seu pai era seu herói, mesmo que ele não soubesse disso. Mas as coisas mudaram quando William recebeu a ordem de missão. Uma designação repentina, uma zona de conflito incerta no exterior. Ele tinha apenas 2 semanas para se preparar para a partida. Na noite anterior ao voo, passou a noite inteira conversando com Emily na varanda, sob a luz dos vagalumes, prometendo-lhe que voltaria em breve, que lhe enviaria cartas assim que pudesse. Emily fingiu ser forte, mas em seu caderno, escreveu: "Quando o pai for embora, o silêncio será mais alto que a noite." Antes de partir, William confiou a Emily a tarefa de Madame Cole, uma vizinha idosa com um coração do tamanho de uma catedral. Ela havia sido professora e sempre fora gentil com a jovem. Ela aceitou sem hesitar. No início, tudo correu bem. As cartas chegaram. William escrevia toda semana. Ele contava os nasceres do sol no deserto, o cheiro da pólvora, as piadas dos soldados, mas sempre com um toque de ternura no final. "Você é minha luz, Emily. Continue forte." Mas com o passar dos meses, algo mudou. As cartas começaram a voltar sem resposta. As videochamadas continuaram desconectadas. William primeiro pensou que fosse um simples defeito, depois uma mudança de número. Talvez Emily estivesse atolada de estudos? Talvez ela quisesse um pouco de espaço? Ele se forçou a não se preocupar. Afinal, adolescentes têm seus humores, seus silêncios. Disse a si mesmo que estava tudo bem. Que quando voltasse encontraria a filha na varanda com o caderno na mão. Mas ele ainda não sabia que enquanto enfrentava os sons das armas e as feridas invisíveis da guerra, sua filha, ela, enfrentava outra guerra. Silenciosa. Sorrateira. De cortar o coração. Porque nas primeiras semanas de sua ausência, o mundo de Emily começou a desmoronar. 18 meses depois, William Hayes desceu do avião militar com o peso da fadiga nos ossos, mas a promessa de um retorno brilhante no coração. Seu uniforme impecável brilhava ao sol da manhã, suas botas ainda estalavam com o passo seguro de um soldado. No entanto, por dentro tudo batia fora de ritmo, pois este dia não era como os outros. Emily faria 17 anos em 3 dias. Ele havia prometido que estaria lá, que ele mesmo faria seu bolo de chocolate favorito, que leria os últimos capítulos de seu romance inacabado, mesmo que ela não entendesse metade das palavras. Ele até carregava na bolsa um pingente de pena, encontrado em um mercado no Oriente. Queria dizer a ela que ela era livre para escrever, sonhar, viver, que ele agora estaria lá, realmente lá. Mas o que William ainda não sabia era que o mundo para o qual estava retornando não tinha mais a mesma forma. Esse tempo não havia acabado de passar. Ele havia varrido a casa, os pontos de referência e seu próprio papel como pai.
Quando ele chegou em Maple Hollow, foi tomado por uma inquietação imediata. A pequena cidade, normalmente tão acolhedora, parecia imersa em um silêncio sinistro. As árvores haviam crescido sem serem podadas, as cercas enferrujadas não haviam sido consertadas. Mas foi ao se aproximar de sua própria casa que seu coração começou a bater mais rápido. A varanda rangia. As tábuas desbotadas não tinham sido pintadas. O gramado, que Emily adorava aparar em linhas perfeitas, era agora um mar de ervas daninhas. Folhas mortas se acumulavam nos degraus. E as janelas, antes tão limpas que era possível ver a lua refletida nelas, estavam opacas de poeira. Ele inseriu a chave na fechadura. Ela resistiu por um momento, como se também não quisesse deixá-la entrar. Lá dentro, ele encontrou silêncio. Mas não era um silêncio tranquilo, como o da noite. Não, era um silêncio morto. A cozinha parecia congelada no tempo. Um prato sujo na pia. Um pano de prato deixado em cima de uma cadeira. E sobre a mesa, papéis. Ele se aproximou. Contas se acumulavam. Algumas abertas, outras não. Lembretes. Ameaças de desconexão. E então, uma carta da escola, ausência prolongada de Emily Hayes, relatório enviado sem resposta. Depois, uma receita médica. Não recolhida. Prescrita há mais de um ano. William sentiu um suor frio escorrer pela nuca. Subiu as escadas correndo, 2 degraus de cada vez, e abriu a porta do quarto da filha. A cama estava desarrumada. O caderno de couro havia sumido. Não havia nenhum vestígio dela, exceto por uma camiseta velha enrolada em um canto e um livro caído aos pés da cômoda. Janier, seu favorito. Ele desabou na cama, ofegante. Onde ela estava? Como por reflexo, ele se endireitou e correu para Madame Cole, o vizinho a quem ele havia confiado seus bens mais preciosos. Ele bateu com força. 1 vez. 2 vezes. Estava prestes a gritar quando a porta se abriu lentamente. Era ela, mas quase irreconhecível. Mais frágil. O rosto encovado. Uma bengala na mão. Olheiras roxas. Ela permaneceu sem palavras. Então, com a voz trêmula. Oh, William. Senhor, eu pensei que você nunca mais voltaria. Ele olhou para ela intensamente, quase brutalmente. Onde está minha filha, Marta? Onde está Emily? As lágrimas vieram de repente. Desculpe, William. Não pude ficar com ela. Eu tive um derrame logo depois que você foi embora. Fiquei hospitalizado por semanas. Quando voltei, ela não estava mais lá. Ela tinha deixado um bilhete, mas eu não pude. Ela se encostou na parede, ofegante. Liguei para a polícia. Denunciei o desaparecimento dela. Mas ninguém levou a sério. Uma adolescente? Uma fugitiva? Disseram que isso acontecia o tempo todo. Disseram que eu tinha que esperar. Que provavelmente foi um capricho. William sentiu-se cair para dentro, como se seus órgãos estivessem sendo dilacerados. Agarrou-se ao batente da porta. E ninguém procurou pela minha filha? A senhora Cole caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto enrugado. Eu a amava como se fosse minha, William. Ela tentou se segurar, mas estava sozinha, tão sozinha. E ninguém viu nada, nem eu. Um silêncio gélido caiu entre eles. William sentou-se, tremendo. Seu olhar estava vazio. Seu coração estava partido. E foi então que ele soube. Ele não voltaria. Não mesmo. Não até encontrar Emily. Por 2 dias, William Hayes arpenta as ruas de Maple Hollow como um homem em chamas. Ele mal dormia, parava de comer, suas feições marcadas por uma mistura de preocupação e raiva. Em cada encruzilhada, em cada varanda, em cada sombra, ele pensava vê-la. A voz dela ecoava em sua cabeça, como um eco do passado. Você vai me encontrar, pai? Mesmo que um dia eu me perca? Bateu à porta dos antigos vizinhos e foi até a escola onde Emily havia estudado. Encontrou um dos antigos colegas que desviou o olhar e murmurou. Acho que ela teve alguns problemas, mas não sei. Ela não falava mais com ninguém. A polícia local respondeu com cansaço administrativo. Uma adolescente desaparecida? Ela provavelmente foi embora sozinha. Talvez um namorado. Esse tipo de coisa acontece, Sr. Hayes. Sr. Hayes. Como se o sargento, o pai, o homem tivessem sido apagados de uma só vez. Como se seu mundo não estivesse desmoronando diante de seus olhos indiferentes. Mas na terceira noite, enquanto caminhava pela rua deserta do centro da cidade, com as botas sujas e o olhar abatido, um velho saiu do bar. Mancava um pouco, vestia uma jaqueta de lona áspera e mastigava um palito de dente. Você está procurando o garoto? Ele perguntou. William congelou. Você a viu? O homem assentiu lentamente. Não tenho certeza, mas tem uma criança ali do lado da velha fazenda Brode.
Ela se parece com o que você descreveu. Ela trabalha com porcos. Eles pegam crianças perdidas por quase nada. Às vezes nem pagam. William não esperou mais um segundo. Agradeceu com um aceno de cabeça e voltou para o carro. Ao amanhecer, ele deixou a cidade, dirigindo por estradas enevoadas ladeadas por álamos, com as mãos cerradas no volante. O céu estava tingido de rosa, mas não era a beleza que ocupava seus pensamentos. Era um medo vago. Um medo que lhe subia pela garganta e lhe tirava o fôlego. O Fazenda Brode estava no fim de uma estrada de terra, suja e abandonada por tudo, exceto pelo trabalho exaustivo. Galpões enferrujados, cercas retorcidas, o cheiro de esterco e mofo. Os gritos dos animais, os latidos de cães nervosos. Ele estacionou o carro a uns 100 metros de distância e saiu lentamente. Nem percebeu que estava segurando o boné contra o peito. Suas botas afundaram na terra úmida. Então um barulho, do grunhidos, e o estrondo metálico de um carrinho de mão. Ele caminhou até o recinto, e ali, ele parou abruptamente. No meio da lama, cercada por uma dúzia de porcos famintos, uma figura frágil empurrava um carrinho de mão cheio de sobras. Ela estava vestida com uma jaqueta de velho grandes demais, mangas arregaçadas. As botas com buracos revelavam meias encharcadas. Ela mancou. Dele cabelo estavam emaranhados, sujos. Dele rede elétrica avermelhadas cobertas de bolhas abertas. E seu face, esse rosto que ele teria reconhecido entre mil, era deformado pelo esgotamento. Emily, William sentiu seu coração explodir no peito. Ele queria falar, mas nada saiu. Deu um passo para trás, depois deu um passo para frente novamente com os lábios trêmulos. Então finalmente com uma voz rouca e quebrada. Emily! Ela olhou para cima, lentamente. Por um momento o mundo pareceu parar. Seu rosto mudou de incompreensão para alerta. E seus lábios se abriram em um suspiro. Pai? Ela deixou cair o carrinho de mão, cambaleou e depois caiu de joelhos na lama. William correu em sua direção, também caindo na terra. Ele a abraçou sem se importar com o cheiro, a sujeira, o frio. Ele a abraçou como se fosse um tesouro encontrado após um naufrágio. Ela tremia. O corpo inteiro dela tremia. E ela estava chorando. Desculpe, pai, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha para onde ir. Ele colocou a mão na cabeça dela, balançando-a gentilmente, como costumava fazer quando ela tinha 5 anos e tinha pesadelos. Iti, estou aqui agora. Você está salvo. Você está seguro. Suas próprias lágrimas escorriam pelo rosto. Ele, o soldado. Ele, o homem íntegro e orgulhoso. E na lama deste recinto, no meio dos porcos e dos gritos dos animais, um pai encontrou sua filha quebrado mais vivo. E aquele abraço naquele preciso momento, valeu a pena todas as vitórias militares do mundo. O que William fez então chocou a todos. Os Brodes, furiosos ao vê-lo em suas terras, correram gritando. Você não tem nada a ver com isso. Isto é propriedade privada. Gritou um dos filhos de Brode, com os punhos cerrados e o olhar duro fixo em William. Mas William não respondeu. Levantou-se lentamente ainda segurando Emily pelo ombro, como se quisesse garantir que ela não desabasse novamente. Então, num silêncio pesado, tirou o uniforme militar, peça por peça. Seu paletó, decorado com medalhas, caiu suavemente sobre uma pedra seca. Ele até tirou a camisa, dobrou-a cuidadosamente e colocou-a sobre ela com solene respeito. Os trabalhadores pararam. Até os Brodes, confusos com a cena, não ousaram mais gritar. Então William se aproximou do pequeno galpão de ferramentas. Encontrou as luvas de trabalho de Emily cobertas de terra seca e bolhas abertas. Ele as calçou. Eram muito pequenas. Não disse nada. Ele pegou uma pá, foi até o chiqueiro e começou a trabalhar. Na lama, entre os porcos, num fedor insuportável. Esvaziou os baldes de lixo, limpou os currais, varreu os restos de comida podre. Escorregou 2 vezes e levantou-se sem dizer uma palavra. Afastou delicadamente um porco excessivamente curioso e enxugou a testa encharcada de suor. Durante 2 longas horas ele trabalhou ao lado da filha. Emily, inicialmente paralisada, tentou detê-lo. Pai, não. Você não pode fazer isso. Você é um herói. Eles vão. Mas ele lançou-lhe um olhar calmo e firme. E continuou. Quando ela insistiu. E por que você está fazendo isso? Ele parou com as mãos tremendo de cansaço e disse simplesmente. E porque você não precisava passar por isso sozinha. E nunca mais precisará. Essas palavras ecoaram como um trovão no silêncio da manhã. Os trabalhadores olharam para baixo. Alguns enxugaram discretamente o rosto. Um deles, um homem atarracado e corcunda, largou o forcado e se virou. Outro se aproximou de Emily desajeitado e lhe entregou uma garrafa d'água. Quanto aos Brodes, ficaram lívidos.
Esse gesto público, vindo de um homem que a nação chamava de herói, ridicularizou-o sem palavras. Eles não estavam mais diante de um pai desesperado. Estavam diante de um homem de pé, escolhendo a humildade para reparar o que a indiferença havia destruído. Um jornalista local, que preparava uma reportagem discreta sobre as condições de trabalho dos jovens em fazendas próximas, testemunhou a cena com a câmera na mão. Ele nunca tinha visto nada parecido. No dia seguinte, sua foto foi publicada na primeira página, William sem camisa, coberto de lama, segurando uma pá, enquanto Emily, com os olhos marejados, o observava em silêncio. O soldado e o chiqueiro. O título causou sensação em todo o país. A foto viralizou. Programas de TV, rádios e jornais divulgaram a história. Ela foi vista como um símbolo da dignidade de um pai, da coragem do amor e da vergonha de um sistema que permite que as crianças sejam esquecidas. Associações se mobilizaram. Apelos por doações foram lançados. Inspetores foram à Fazenda Brode. Diversas irregularidades foram constatadas. Denúncias foram registradas. Mas, além do escândalo, o que realmente chamou a atenção foi esta imagem, a de um homem, que imaginávamos no campo de batalha, escolhendo ajoelhar-se na lama para levantar a filha, não como um herói, como um pai. A investigação na Fazenda Brode causou comoção. Descobriu-se que vários adolescentes e jovens mulheres estavam empregados ilegalmente, alguns recebendo alimentação ou sendo alojados em condições insalubres. O relatório da inspeção foi contundente: trabalho não declarado, falta de contrato, intimidação e, em alguns casos, atos de abuso físico. A fazenda foi temporariamente fechada pelas autoridades, e a família Brode foi indiciada. Mas William não parou por aí. Determinado a reparar os danos sofridos pela filha, e por outros, ele vendeu suas medalhas militares, lembranças de 2 décadas de serviço. Também vendeu sua caminhonete e os poucos objetos de valor que ainda possuía. Com esses modestos recursos, comprou uma pequena casa em um bairro operário, longe dos olhos do público e do brilho. O que ele queria agora era paz para Emily, e uma nova missão. A Fundação Filhas do Esquecimento, uma organização sem fins lucrativos cuja missão era clara: identificar, apoiar e acompanhar os filhos de militares que foram deixados para trás, aqueles cujas famílias foram desfeitas, aqueles que as instituições esqueceram, aqueles que perderam o equilíbrio enquanto seus pais estavam servindo. A primeira beneficiária desta iniciativa foi a própria Emily. No início, ela teve dificuldade para falar. As memórias ainda estavam vivas, as noites cheias de pesadelos. Mas, dia após dia, graças a uma terapeuta voluntária contratada por William, ela começou a se abrir, a escrever. O que ela pensava ser um simples diário gradualmente se tornou um projeto de livro. Seu título se tornou óbvio: Lama e Letras. Neste livro, ela descreveu sem filtros os longos meses de solidão, a fome que lhe dava um nó no estômago, os insultos sussurrados por alguns empregados, as manhãs frias na fazenda, as mãos rachadas e a vergonha de ter caído tão baixo. Mas ela também falou dessa luz inesperada. A de um homem de uniforme de trabalho, respeitosamente abaixando o uniforme, para calçar luvas de trabalho. O livro foi um sucesso retumbante. Emily foi comentada em escolas, na televisão e nos círculos militares. Sua história tocou profundamente o coração americano. A do dever filial, do sacrifício silencioso, do vínculo inquebrável entre um pai e sua filha. E num dia de primavera, 5 anos depois de ter saído do chiqueiro, Emily subiu ao palco da grande Universidade de Colômbia. Ela havia se formado com honras em sociologia. Ela havia superado a vergonha, a dor, os sussurros. Em seu vestido de formatura preto, ela se dirigiu ao público. Meu pai arriscou a vida por este país. Mas naquele dia na lama, ele arriscou sua dignidade para me salvar. Ele me lembrou que o amor verdadeiro não se detém diante de nada, nem da guerra, nem da lama. A multidão se levantou, comovida até as lágrimas. William, sentado na primeira fila, com a mão apoiada em uma cópia de Lama e Letras, seus olhos brilhavam. Mas desta vez ele não estava chorando. Estava sorrindo. Orgulhoso. Em paz. Atrás deles, membros de Filhas do Esquecimento usavam camisetas estampadas com um slogan simples: nenhum filho de um herói deve ser abandonado. E naquele dia na Colômbia, não foi apenas um formando que foi homenageado. Foi um renascimento. Um vínculo restaurado. Uma promessa cumprida. E uma lição que o mundo não iria esquecer.